Estamos aqui para mais um vídeo de hoje, vamos reagir aí. E aí, Lady Gaga. Então não foi. Travou minha cara. Tô travado. Volta a câmera. Volta. Isso. Ah, eu acho que agora tá gravando. Vamos reagir aqui agora o aí, né? Não sei se tá no final do episódio. Não era pra estar. Entre os personagens que participam do desenho. Na maioria das vezes, sempre surgem Calma aí. alianças conforme o jogo vai acontecendo. Desenho. Na maioria das vezes, sempre... Drama Total é um jogo que se baseia principalmente na convivência entre os personagens que participam do desenho. Na maioria das vezes, sempre surgem alianças conforme o jogo vai acontecendo, afinal, eles precisam jogar coletivamente caso queiram chegar à final. Mas não só de alianças se faz um Drama Total. Muitas das vezes também temos relacionamentos realmente genuínos que visam bem mais algo real do que estratégico. Em Drama Total, como temos muitos competidores, é normal que muitos deles acabem desenvolvendo amizades. Algumas delas acabam muito mal, outras duram até o fim de suas participações, já outras são simplesmente acabam muito mal, outras duram até o fim de suas participações, já outras são simplesmente esquecidas e parecem que nunca aconteceram. Seja por falta de tempo, os personagens Ou porque esqueceram no roteiro, não literalmente. estarem juntos novamente em uma mesma equipe, ou porque o roteiro de Drama Total é uma bagunça. Mas independente de qualquer um desses motivos, ainda sentimos falta de certas amizades dentro de Drama Total, que se perderam durante a série e que poderiam ter sido muito mais. Então que tal bora lá. recordarmos as amizades esquecidas desse desenho? Bem, eu sou um Narigudo e hoje nós vamos falar sobre Drama Total. Bora lá, monstro. Meu trabalho é fácil porque eu uso Eu vou com outro monstro, não com você. Ah, cara. Eu começo Propaganda, eu não quero propaganda, tio. Ô, tio. Contar pra minha mãe que deixaram vendo propaganda. Eu acho que dentre a maioria dos laços e amizades que vemos em A Ilha dos Desafios, uma das amizades que eu mais gosto é a de Bridget e Courtney. Tá aí uma que eu nem lembrava. Que foi algo que não foi muito bem explorado, mas ainda assim era bem interessante de se ver. As interações delas duas começaram nos primeiros episódios, e elas parecem de fato terem uma amizade genuína além do jogo. Em muitos momentos podemos vê-las interagindo, se apoiando e conversando. Eu lembro que em um dos episódios de A Ilha dos Desafios, elas até chegam a conversar sobre coisas mais do dia a dia, sabe? Quando a Bridget ainda estava em dúvida sobre o seu relacionamento com o Jeff, a Courtney foi a primeira pessoa que ela compartilhou isso, mostrando que elas realmente se consideravam amigas. E algo interessante dessa amizade é que apesar da Courtney ser muito crítica com tudo e todos, não medindo esforços para mandar em todo mundo e achar qualquer um inútil, ela consegue se dar muito bem com a Bridget e respeita bastante ela. Mesmo que em alguns momentos ela critique a amiga, não chega a ser algo muito extremo, e elas conseguem manter essa amizade até o fim da competição. Mas graças a eliminações tão precoces de Bridget em temporadas futuras, nunca mais tivemos elas duas como amigas em tela. Primeira temporada boa da Bridget. A Bridget sai antes que a Courtney sequer estivesse no jogo. E em turnê mundial, elas são de equipes diferentes. Não havia espaço que desse para encaixar uma interação entre elas duas. E por mais que a Courtney tenha aparecido no Consequência, apresentado por Bridget, elas não interagiam como antes. Apesar disso, elas ainda parecem se dar bem. E a Bridget continua sendo uma das, ou a única, amizade verdadeira de Courtney na série inteira. Um dos trios que eu aposto que muita gente se lembra em Drama Total e que tiveram muitas interações interessantes, mas que foi simplesmente esquecido, é o trio de Jay, Duncan e Jeff. Nossa, pior que é verdade, cara. Os três eram... E depois, nos dramação, acho que o cara ficou... Jeff foi o primeiro eliminado e o DJ desistiu e o Duncan chegou na final. E na terceira edição ficou um no time, um ficou apresentando e o outro ficou em outro time. E bem, a amizade entre eles é algo que também é bastante desenvolvido em A Ilha dos Desafios, e acaba trazendo o melhor desses três personagens. Ao serem amigos, Duncan, que antes era mais solitário, se via mais em um grupo, se divertindo e participando mais da equipe. E em um dos episódios, ele até chegou a encontrar um coelho para DJ, mostrando que tinha um lado gentil e que se importava com o seu amigo. E isso, com o tempo, acabaria fazendo ele criar um senso de aliança que seria muito importante futuramente. Enquanto o DJ, que era um tanto esquecido no jogo, mesmo sendo querido por muitos, acabou encontrando amigos que realmente gostavam dele. E ele, com o tempo, acaba se tornando até mais confiante. E o Jeff conseguiu se tornar mais sério e ter um relacionamento de verdade com a garota que ele gostava, graças aos conselhos de DJ. Só que muitos contratempos aconteceram.
na fusão, quando eles formaram a Aliança dos Rapazes, Jeff se recusou a votar com eles, o que fez Duncan vê-lo como um traidor. E o DJ foi eliminado em um desafio, e mais tarde Jeff foi eliminado por votação. E inclusive o Duncan tinha votado nele. E depois disso, eles não tiveram tantas interações, já que nunca mais ficaram juntos em uma equipe novamente. E em Luzes da Maçã, a ponte que unia DJ e Duncan, que era o Jeff, não estava lá. Então eles não interagiam tanto assim. Sabe quando o seu amigo tem um amigo e quando ele sai por um segundo, vocês ficam olhando com cara de nada um para o outro? Então, era quase isso. Falando sobre mais um trio, Eva, Noah e Izzy mereciam bastante mais desenvolvimento em temporadas futuras. Ao contrário das amizades que vimos anteriormente, essa não surgiu desde o começo da ilha, mas sim no especial Deu a Louca na Ilha dos Desafios, em que quando todos se separavam para procurar pela maleta, eles três acabaram se juntando e rendendo para a gente uma amizade bem Ô, imagina o trio. Noah, Izzy e Eva. A maromba, o espertão e a louquinha. Não perca isso na sessão da tarde. Noah é do cérebro, Eva a força e a Izzy a amizade bem inesperada. Enquanto Noah é do cérebro, Eva a força e a Izzy a loucura que fazia eles tomarem atitudes mais drásticas, a dinâmica deles era bem equilibrada e perfeita para eles. Eram engraçados, divertidos e mereciam muito mais tempo juntos. No entanto, a Eva nunca mais participou de uma temporada. Enquanto Noah e Izzy foram da mesma equipe em turnê mundial, mas não era a mesma coisa sem a Eva. Na minha cabeça, se ela participasse de turnê mundial, ela com certeza seria da equipe Chris é Muito Gato. Encerrando os trios, não poderíamos deixar de fora a amizade entre Gwen, Leshana e futuramente a surfista Bridget. Inicialmente, elas são de equipes diferentes, com Bridget sendo dos roubalos assassinos e Gwen e Leshana dos esquilos berrantes, o que fez Gwen e Leshana serem amigas desde o começo, principalmente pelo seu ódio em comum pela Heather e pelas suas formas de jogar que eram bem parecidas. Elas sempre se apoiavam acima de tudo. Votavam. Depois a Bridget foi vir quando veio a fusão de mais aliados, ela veio. As mesmas pessoas e era uma aliança clara que surgiu de uma amizade verdadeira. Então, na fusão, quando ocorre o fim das equipes, Bridget finalmente tem a oportunidade de interagir com elas. Mas isso não acontece logo de cara, porque a Heather quer manipulá-la e mantê-la ao seu lado, coisa que não dura muito quando ela tem que decidir um lado e escolhe o de Leshana e Gwen. E isso pode ser devido ao fato dela não gostar da Heather desde o começo da temporada, e também por ela ter sido amiga da Gwen um tempo atrás, coisa que também foi esquecida. No episódio 13, Desafios Radicais, Bridget e Gwen acabam encontrando uma carta de amor e passam todo o episódio procurando por quem escreveu ela. E elas até chegam a brigar por causa disso, mas logo depois elas percebem que aquilo é bobagem e se resolvem. Pra no final do episódio, elas descobrirem que a carta era para Leshana. E isso pode até ser uma interação bem curta, mas desenvolve alguma coisa entre elas. Então, na fusão, elas três se tornam amigas e parecem trabalharem juntas. Mas aí, a Bridget é eliminada e o resto da história vocês já sabem. Na segunda temporada, temos até um pouco de Leshana e Gwen na mesma equipe, com a Leshana até dizendo que a dupla voltou à ativa. Mas elas não parecem serem tão próximas como antes, tanto que a Leshana até contribui na eliminação de Gwen, votando nela. E em turnê mundial, mesmo que as três estivessem participando, eram de equipes diferentes. Nossa, porque uma foi da Amazônia, a outra foi e as outras duas foi da equipe Vitória. Gwen era da equipe Amazônia e Bridget e Leshana da equipe Vitória. E elas acabaram sendo eliminadas cedo demais, sem terem muitas interações. É até estranho pensar que alguém genuinamente gostou da Heather sem esse alguém ser o Alejandro. Mas aconteceu. Em Deu a Louca na Ilha dos Desafios, enquanto todos estão se dividindo para procurar a maleta, Heather acaba ficando sozinha. Então Harold aparece e tenta a aproximação, coisa que ela recusa de cara, mas eventualmente ela aceita. Mas como a Heather é a Heather, quando eles conseguem a maleta, ela trai o Harold, mas acaba falhando em sua fuga. Algum tempo depois, eles se encontram novamente e tem até uma conversa bem profunda sobre os traumas de rejeição que a Heather possui. Então Harold, sem raiva alguma, convida ela para ser a sua dupla mais uma vez. Se o que ela disse foi verdade ou não, nunca saberemos. Na segunda temporada, Harold ainda insiste em ser seu amigo, ouvindo ela enquanto todos a ignoravam, conseguindo até um obrigado dela, coisa que já é quase impossível. Mas assim, a relação deles não chega a lugar nenhum. E depois dessa temporada, eles nunca mais se falaram. O que é uma pena, afinal, o Harold parecia ser o único amigo de verdade de Heather.
Tá, nós sabemos que o Duncan e o Alejandro não eram exatamente amigos. Eles se ajudavam porque precisavam continuar no jogo em turnê mundial. Mas ainda assim, rendiam bastante sendo amigos que se odiavam secretamente. A dinâmica deles era ser uma ameaça... Duas amizades que eu acho que conta mais com uma amizade do que foi ao do Owen com o Trent e a do Owen com o Duncan. Só falo pra isso. Constante um para o outro. Quando o Duncan voltou para a competição, ele percebeu a ameaça que o Alejandro era e decidiu ficar do seu lado. Então juntos eles fazem planos que bagunçam todo o jogo, conseguindo até fazer com que a equipe Amazônia perdesse um membro. E ainda assim, mesmo trabalhando juntos, eles ainda não gostavam um do outro. Quem lembra do episódio em que eles ficaram tentando fazer o Owen se sentir querido para que caso ele perdesse, Verdade, o isso aí é Owen bom, cara. escolhesse um lado. E na fusão, eles continuam a se ajudar e a brigarem entre si. Afinal, só um poderia ganhar. Mas aí chegamos em Só Estrelas, e simplesmente eles deixam toda essa rivalidade e amizade de lado. Eles mal chegam a conversar. E com o Duncan ainda envolvido no triângulo amoroso e querendo parecer mal de novo a todo custo, a relação entre ele e o Alejandro foi jogada no limbo. E sinceramente, isso foi uma perda enorme. Agora, indo para o reboot, uma amizade que eu pensava que resultaria em alguma coisa, mas que não deu em nada e praticamente foi esquecida, foi a amizade entre Priya e Damian. Os dois tinham pontos bem parecidos, por serem mais realistas e inteligentes. Tanto que quando tinham interações, geralmente se entendiam e se davam bem. E em um dos episódios, a Priya até chega a ficar corada perto dele, deixando implícito que ela tinha algum tipo de afeição por ele provavelmente. E esse respeito que ela tinha por ele era tão grande que quando ele pediu para ser eliminado, ela fez com que toda a equipe realizasse o pedido dele, mesmo que tenha sido mal entendido. Mas na segunda temporada, eles vão para caminhos completamente opostos e plots mais independentes que não se cruzam. Enquanto a Priya lida com um namoro com o Caleb e com uma rivalidade com a Julia futuramente, Damian estava ocupado com outras relações. Ele fica ao lado de Nichelle por boa parte do tempo. E ainda tem toda aquela história de estátua da imunidade que foi roubada pela Julia. E essa série de fatores acabou fazendo com que ele e a Priya não se falassem tanto assim. E é uma pena, porque eu realmente achei que eles combinavam. E acabou. Bagual! E por fim, chegamos ao final do vídeo. Agora eu quero ouvir de vocês. Tem alguma amizade em Dema Total que vocês sentem falta em particular? Ou alguma que vocês acham que tinha muito mais potencial? Bem, deixa aí embaixo nos comentários. Eu vou adorar Não saber falei, a cara, eu opinião. citei o Owen com o Trent e o Owen com o Duncan, porque eram amigos, só que não foi tanto do jogo em si, foi mais pra cumprir cena mesmo, tá ligado? Mas esse foi o vídeo, valeu, falei, fui.